Fala aí, pessoal, eu sou o professor Ian, aqui do Explica, e hoje daremos continuidade ao nosso curso de História do Brasil. Façam exatamente a mesma tarefa das aulas anteriores. Copie o quadro, organize seu raciocínio e segue a vinheta. Pessoal, dando continuidade ao nosso curso de História do Brasil, nós vimos que nos primeiros 30 anos de colonização, Portugal não se interessou pela América, por conta da lucratividade com o comércio do Oriente. Depois que a concorrência apertou e o Oriente não era mais tão lucrativo assim, Portugal decidiu ocupar a América, através das capitanias hereditárias, que nós vimos na aula passada que não deu certo por diversos motivos. Após as capitanias hereditárias, o rei português e sua corte decidiu implantar um modelo administrativo centralizado. Esse período histórico, no qual funcionam esses modelos administrativos centralizados, nós vamos chamar de governo geral. Vai de 1548 a 1580. E como funcionava essa administração do governo geral? Da seguinte forma: no topo da pirâmide, nós temos o rei português. A ele, todos respondem. Abaixo do rei está o governador-geral. Esse governador-geral, geralmente um nobre, rico, designado pelo rei para empreender o governo geral na colônia. E como que esse governador-geral organizava a sua administração? Abaixo dele havia o ouvidor, o provedor e o capitão-mor. Esses cargos exerciam suas funções de acordo com as necessidades do governador-geral. O capitão organizava a defesa, para a América não ser invadida pelos franceses, pela Inglaterra e por diversas outras nações mercantilistas. O provedor era o responsável pela economia, administrava o comércio, os portos, os produtos que deveriam sair e entrar na colônia portuguesa. O ouvidor era o responsável, na maioria das vezes, pelas questões burocráticas, pelas questões jurídicas, pelas questões de leis administrativas. Por que essa organização está elencada dessa forma? Para a gente entender como que chegou até hoje. Porque no surgimento desses cargos estão a base para o que é o Brasil hoje. O capitão, obviamente, exercia o poder de segurança pública, o poder de segurança da colônia. O provedor é o equivalente ao ministro da economia, é aquele que fiscaliza e administra os portos, a balança comercial. E o ouvidor é o responsável pela parte jurídica, pelo corpo burocrático, pelas questões de lei. Abaixo do ouvidor, do provedor e do capitão estão os donatários. Esses donatários, designados pelo governador-geral, eram responsáveis por ocupar, investir, retirar a lucratividade das terras portuguesas. E abaixo dos donatários estão as câmaras municipais, nas quais se organizavam as elites locais, os fazendeiros, os comerciantes de todas as partes do Brasil se organizavam através das câmaras municipais localizadas em inúmeros pontos da colônia portuguesa. Nesse modelo de administração do governo geral, nós temos três importantes figuras, três governadores gerais. O primeiro é o Tomé de Souza. Qual é a importância do Tomé de Souza? Ele vai estruturar a primeira capital no Brasil, que é Salvador. Além da primeira capital, o Tomé de Souza vai orientar a instauração do primeiro bispado na colônia portuguesa. O que isso significa? Que as amarras, os nós da Igreja Católica
não vão ficar somente na Europa. Eles vão buscar nas colônias, na América, uma maneira de fixar raízes e empreender a sua influência através da fé. O segundo governador-geral, o Duarte da Costa, é responsável por defender a América Portuguesa da invasão francesa. Essa invasão francesa a gente chama de França Antártica, quando os franceses ocuparam a Baía de Guanabara e entraram em guerra com os portugueses. Além da França Antártica, nós temos o episódio em que o Álvaro da Costa, filho do Duarte da Costa, entra em conflito com Dom Sardinha, o primeiro bispado da colônia portuguesa. Esse conflito se desenvolveu por quê? O Álvaro da Costa queria empreender uma maneira de se aproveitar da mão de obra indígena, seja escravo ou de uma outra forma de abuso qualquer. Só que o Dom Sardinha orientava a catequização dos indígenas, e você não pode escravizar um fiel católico. Então, o Álvaro da Costa vai entrar em conflito com o Dom Sardinha, lançando a base para que entendamos o conflito da coroa portuguesa com a Igreja Católica. Da seguinte maneira, a Igreja Católica queria converter os indígenas para a fé católica, enquanto que a coroa portuguesa queria escravizar a mão de obra indígena. O terceiro governador-geral é o Mendes Sá. Ele vai expulsar os franceses da Baía de Guanabara e inaugurar a cidade do Rio de Janeiro. Além da expulsão dos franceses e de inauguração do Rio de Janeiro, quando o Mendes Sá morre, nós temos a separação do Brasil em norte e sul. Só que, em 1580, o rei português Dom Sebastião II morre, 2 anos após a morte de Mendes Sá, que foi em 1578. Com o rei português morrendo, esse modelo de governo geral não pode continuar à frente. Porque, perceba, retornando ao início da aula, quem está no topo da administração é o rei. Se o rei português, Dom Sebastião II, morre, essa administração não pode continuar em frente, porque há uma crise de sucessão, onde o rei Dom Sebastião II não deixa herdeiros. E aí o governo geral cai, e nós estudaremos o período da União Ibérica, onde Portugal se junta à Espanha numa só coroa, e todo esse modelo administrativo de Brasil-Colônia é repensado numa outra configuração, já que tanto a coroa portuguesa quanto a coroa espanhola vão se tornar uma só a partir de 1580. Essa foi a aula de governo geral. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, entre em contato conosco e pode contar com o Explica. Um abraço, obrigado por prestar atenção e até logo.